Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bárbara de Oliveira, eu sou fisioterapeuta, instrutora do Método Pilates, parceira do Grupo Vol. Me conta aqui, você sabe identificar quando que o seu aluno ele está avançando de nível durante a sua aula? E quando eu digo assim, avançar de nível, eu digo do iniciante para o intermediário, do intermediário para o avançado. E eu digo também em pontos e características que ele vai apresentando durante a aula. Se ele tem mais controle, ele tem mais estabilidade, melhorou na postura, melhorou a dor. Bom, se você não sabe, bora lá comigo que eu vou te dar algumas dicas. Bom, uma das primeiras coisas que a gente procura verificar, analisar serão as técnicas e habilidades, tá? Principalmente nessa questão da melhora da postura. Você vai começar a identificar se o aluno está um pouquinho mais reto, está um pouquinho mais adequado, tudo mais. Se ele está funcionalmente bem, tá? Se a postura dele está ok, tanto para ele trabalhar, quando ele praticar um esporte, quando ele viver no dia a dia, ok? Então a gente procura lá ver se ele já está com os ombros alinhados, colunas alinhadas, quadril um pouco mais alinhado, tá? Pode não estar 100%, mas ele já consegue manter-se firminho ali, sem ficar fazendo qualquer compensação do corpo e tudo mais, ficar relaxado, aquelas pessoas que andam corcunda e tudo mais. Ele já mantém uma postura um pouco mais certinha, mais direta, certo? Depois disso, nós precisamos verificar que é o controle e estabilidade, tá? Então, a capacidade do meu aluno de se ficar com estabilidade durante os movimentos, ter o controle durante os movimentos, tá? Então, por exemplo, vou passar para ele uma bridge. Se ele tem uma estabilidade, se ele tem um controle daquele movimento, uma bridge no reform, tá? Se ele tem controle do movimento, se ele quase não movimenta o carrinho, tá? Ou se eu vou passar um sit-up, por exemplo, no Cadillac, que é um exercício que envolve ali, se ele faz certinho, sem nenhuma compensação, sem levantar a perna, enfim, vou verificar isso, ok? Se ele vai ter essa estabilidade de manter a barra acima da cabeça, são essas coisas, tá? Se ele já faz tudo de uma forma um pouco mais fluida, com mais facilidade, sem eu precisar ter que colocar tantas adaptações, molas para facilitar, enfim. E pelo contrário, né? Você já começa a colocar mola para dificultar o exercício, ok? Bom, aumento da flexibilidade também é um ponto super importante, né? Que a gente verifica aí se o nosso aluno está mais flexível, porque às vezes, um exemplo bem fácil, tá, gente? Às vezes o nosso aluno não consegue chegar com a mão no chão, tá? No máximo que ele chega ali na canela. Então, eu acho que é o mais característico de todos, da maioria dos estúdios de Pilates. As pessoas elas falam assim: "Nossa, eu não chegava com a mão da minha canela e agora eu já estou conseguindo tocar a ponta dos meus dedos no chão". Aí ele já está avançando de nível, já está ele teve um grau grande de flexibilidade e tudo mais. Então, aí a gente já começa a pensar ali em passar outros tipos de exercícios, passando, eu acho que talvez do exercício iniciante já para um exercício intermediário, até a gente trazer ele para um exercício mais avançado, tá? Bom, desenvolvimento de força, então, também é uma das características que a gente consegue identificar dentro do nosso aluno. Então, por exemplo, eu usava uma mola, dar exemplo das molas que eu uso aqui no estúdio, tá? Eu usava uma mola amarela para ele fazer o fortalecimento de membros superiores ali no Cadillac. Agora eu já posso deixar um pouquinho, depois que eu aumentei os níveis do aparelho, eu já posso aumentar um pouquinho a mola, posso colocar uma mola verde, que ele já está com um pouco mais de força, um pouco mais de estabilidade. Ou eu posso trazer um pouquinho mais de dificuldade, né? Trazer 2 pontos de força. Ele vai fazer membros superiores e eu coloco uma bolinha ali entre as duas pernas para ele também fazer força de adutor. Então ele começa a ter mais controle e desenvolvimento de força, não focar em um ponto só, tá? Bom, coordenação e sincronia. Então é aquela coisa, né? A harmonia do Pilates, a fluidez do Pilates. Então, se o movimento não é aquele movimento de solavanco, de força, assim, sabe? É um movimento mais bonito, mais fluido, que a gente vê e fala assim, nossa, essa pessoa, ela tem uma coordenação, ela tem controle. Ou eu passo, por exemplo, algum exercício, vou dar o exemplo do sit-up de novo, tá? Eu passo o exemplo o exercício do sit-up lá para o meu aluno e ele já consegue coordenar movimento de braço, de perna de uma forma com sincronia, tá? Sem que fique perdido ou que perca a coordenação ali, tá bom? Bom, vamos lá. Próximo ponto, indicadores físicos. Então, o meu aluno, ele vai demonstrar, vai falar para mim que ele teve redução da dor, tá? Eu vou verificar que ele vai ter melhora na respiração. Então, que durante esse exercício ele não prende totalmente o ar ou que ele não respira totalmente errado.
ele já consegue coordenar a respiração junto com os exercícios, tá? O aumento da mobilidade, tanto da flexibilidade e mobilidade, elas acabam caminhando juntos, tá? E também os efeitos que reduzem a redução do estresse e a melhoria na coordenação, como a gente já comentou aqui também, tá? Bom, aí também a gente pode trazer dentro dos comportamentos psicológicos do meu aluno, ok? Que eu posso verificar. Então, o meu aluno ele já vai ter mais autoconfiança. Então, eu já vou conseguir trazer exercícios com ele que sejam exercícios, por exemplo, em cima do reformer, né? Deslizando no carrinho ali, que a gente pode trazer, né? Com movimento sem segurar e nada, sem apoio, né? Só questão de estabilidade e tudo mais, ele vai se sentir confiante de fazer esse exercício, né? Então, eu já posso trazer dentro disso, tá? Motivação, ele vai se sentir motivado em vir para as aulas de Pilates. Então, por exemplo, muitas vezes eles acabam trazendo, eu gostaria de fazer tal exercício. Então, ele começa a ficar mais motivado de vir nas aulas de Pilates e aumentar os níveis. Porque geralmente é assim, né? A gente pega um exercício específico e a gente tem adaptações. A gente tem as regressões e as progressões. Se meu aluno ainda ele não consegue enxergar a tal exercício específico, como que eu vou preparar o corpo dele até ele chegar ao objetivo, né? Então, a gente pode trazer ali alguns exercícios, algumas coisas, e ele vai se motivando em relação a isso. Podemos dar um exemplo, a High Bridge, que é um exercício avançado, é um exercício difícil, que nem todos conseguem, né? Que é um exercício muito difícil. Mas daí a gente consegue trabalhar antes, preparando o corpo do meu aluno, e assim por diante, ele vai se sentindo motivado até chegar o objetivo dele, que é realizar a ponte alta, High Bridge, ok? Bom, vamos lá também. Ele vai ter mais foco e concentração, então ele vai entender o que você fala. Então, o meu comando verbal, ele fica mais fácil. O aluno começa a entender melhor durante o meu comando verbal e ele vai estar mais focado, né? Então, às vezes a gente precisa demonstrar os exercícios, ou a gente precisa ser muito mais lúdico, né? Então, assim, no momento que eu falar para ele, assim, fulano, pega ali a alça, realiza tal, ele já vai estar concentrado e ele já vai saber o que ele precisa fazer. Então, isso quer dizer que ele já está avançando de nível. Bom, outra coisa que a gente pode ver também é a compreensão da técnica. Então, muitas vezes a gente não usa muito termos técnicos dentro das nossas aulas, mas o pouco que a gente usa, o nosso aluno ele já começa a entender, certo? Então, quando eu pedir para ele, assim, abaixa suas escápulas, aperta, contrai o seu serrático, contrai o seu abdômen, né? Pensa na respiração, faz uma apneia, enfim. Quando eu começar a usar esses verbos, né, crescimento axial, enfim, ele vai entender que ele precisa arrumar, se ajustar em tal posição no exercício também, tá? Bom, e a participação mais ativa, o aluno ele fica mais animado, ele vai participar mais, tá? Ele se torna proativo, então ele começa a realizar as atividades ali de uma forma mais independente. Então, por exemplo, se às vezes eu já estou com um aluno dentro de sala de aula, ele já sabe que ele precisa fazer um pré-pilates específico. Então, ele já começa ali fazendo um pré-pilates conforme eu for falando e acaba reproduzindo isso, ok? E aí a gente entra nos planejamentos e estratégias para a gente avançar cada vez mais no nosso aluno, certo? Então, o primeiro deles é ajustar o nível de dificuldade do meu aluno. Então, se o meu aluno ele está num básico, vamos dizer assim, básico plus, então que ele ainda precisa de exercícios de base, mas que eu posso aumentar um pouquinho mais, só que ainda está nos exercícios de base, né, do básico e tudo mais, eu posso trazer algumas coisas para ajustar ali e começar a transportá-lo para os exercícios intermediários, fazer uma transição um pouco mais que ele não perceba, entendeu? Posso variar os exercícios, né? Fazer muitas variações de exercícios. Então, por exemplo, trazer os exercícios da ponte novamente, já que a gente está trabalhando tanto. Eu posso trabalhar de forma unilateral, posso trazer um Magic Circle, posso trazer uma Pony Ball, posso trabalhar com a ponte em cima do foam roller, para deixar um pouco mais desafiador, para o meu aluno começar a entender que o corpo dele, ele precisa se adaptar a essas variações e que isso vai ser muito bom para ele, porque ele vai avançar, ele vai ter mais controle e assim vai deixar ele mais confiante, tá? Eu posso focar eu posso não, né? Eu tenho que focar em detalhes, então às vezes um pequeno comando que a gente dá, seja no hands-on ou seja no nosso comando verbal, já traz o nosso aluno do ponto A para o
para o ponto C, por exemplo, tá? Então, a gente precisa prestar muito nessa questão e a gente precisa focar nos pequenos detalhes. Sabe aquela questão de lapidar o seu aluno? É isso que a gente precisa fazer durante as aulas, enquanto estamos avançando nos nossos alunos de nível, tá? Incorporar os equipamentos, acessórios e tudo mais. Trazer acessórios para dentro da aula, porque os acessórios, eles não são enfeites, tá? Acessórios é para serem utilizados, seja de uma forma para auxiliar ou para dificultar. Então, se você está trazendo o seu aluno para um nível mais avançado e tudo mais, você pode colocar um acessório ali para deixar ele um pouco mais difícil, tá? Definir metas e objetivos. Então, se o objetivo do meu aluno é fazer uma ponte alta, então fala assim, ó, vamos trabalhar isso, e quando você dominar esse exercício aqui, aí a gente começa a pensar nas pontes altas e tudo mais. Porque assim, gente, não adianta nada a gente querer colocar a carroça na frente dos bois, porque senão não vai dar certo, ok? Então, tudo existe um planejamento, tudo existe um cronograma. Tirando que a sua aula vai ser bem mais organizada, o seu aluno vai se sentir mais confiante, o seu aluno vai se motivar mais durante as suas aulas, ok? Bom, gente, é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clique aqui em curtir, encaminhe para algum colega seu. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu passo aqui e te respondo depois, ok? Beijo, tchau!